Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Túlio e estarei com vocês dando continuidade ao estudo do CI SG3524, que, como nós vimos nas aulas passadas, é um CI gerador de sinal PWM. Esse CI SG3524 ele disponibiliza duas saídas de PWM que podem ser usadas em paralelo, formando uma saída única, ou independentes, saídas independentes, para aplicações do tipo push-pull, como esta aqui. Ou seja, hora um, hora outro, transistores estarão acionados, né? Nunca ao mesmo tempo a gente aciona os dois transistores. Acionando o primeiro transistor, a gente magnetiza parte dessa bobina. Acionando o segundo transistor, a gente magnetiza parte desta segunda bobina. No nosso caso, os transistores nessa configuração irão atuar quando a saída aqui do PWM mandar nível lógico 0. Ok? Muito bem, então um detalhe é o seguinte, essas saídas aqui, essas transições, as duas não devem ocorrer em nível lógico 0 simultaneamente. Porque se ocorrer o nível lógico 0 nas duas saídas aqui simultaneamente, eu estaria mandando acionar os dois transistores ao mesmo tempo. Dessa forma, eu não vou ter magnetização aqui, um campo ficará contra o outro, e eu não vou ter indução de tensão lá no secundário, ok? Então, para isso, existe um intertravamento interno aqui no CISG 3524, uma lógica que garante, na verdade, que as duas saídas não entrem em nível lógico 0 ao mesmo tempo. Isso é conhecido então como tempo entre transições ou tempo morto. Esse tempo morto ele é esboçado aqui num gráfico pelo fabricante, que detalha então qual será o valor desse tempo morto em função do capacitor que você utiliza lá no circuito oscilador. Para que a gente possa fazer esse estudo, então eu estou me baseando aqui no circuito geral de teste, que a gente já detalhou em aulas passadas, a gente montou no protoboard, mas agora eu montei uma plaquinha baseada nesse circuito, exatamente igual a isso aqui, onde variando esse potenciômetro a gente consegue variar aqui as transições nas duas saídas, ok? Ou o duty cycle das duas saídas PWM. Então a ideia é estar conferindo se qual é a relação então desse capacitor com o tempo morto, de acordo com o gráfico aqui do fabricante, né? Vamos ver se mais ou menos aqui esses valores batem aí na prática. Muito bem, então para estudar e conferir se os valores sugeridos aqui pelo gráfico do fabricante se adequam à prática, eu montei um circuitinho de teste, que é o circuito de teste sugerido aqui pelo fabricante, né? Esse circuitinho que a gente na verdade já montou em protoboard e estudou em aula passada. Então, variando esse potenciômetro aqui de 10K, a gente consegue variar o sinal de PWM aqui na saída do duty cycle desses sinais. O que a gente quer comprovar então é que as duas saídas aqui não podem ocorrer em nível lógico 0 ao mesmo tempo. Então, para isso, o circuito interno deve garantir e o fabricante fornece então um gráfico aqui que vai dar o tempo morto em função deste capacitor, ok? Para isso, então, ó, já tenho aqui uma plaquinha que serve somente para a gente fazer um estudo, né? Fácil para facilitar o estudo. Está aqui o CISG 3524, o potenciômetro de 10K é esse cara aqui. Então, variando esse capacitor que está aqui escondidinho, esse aqui é o CT, esse aqui é o RT, tá uma gambiarrazinha aqui. Nós temos aqui, então, variando esse capacitor, a gente consegue variar o tempo morto. Então, vamos verificar na prática se isso é verdade, né? Para isso, vamos ver aqui, ó, o osciloscópio. Já estou aqui com um capacitor de 1 nano. Se a gente voltar aqui no gráfico, para um capacitor de 1 nano, a gente vai ter um tempo morto, mais ou menos aqui de 1 nano está aqui, um tempo morto de 500 nanosegundos, ou 0,5 microsegundos, tá? Então, esse 500 nanosegundos é o tempo morto. Vamos confirmar. Está aqui o circuito, já as duas saídas sendo monitoradas. Lembrar que o nosso PWM aqui é em 0, ok? É o nível lógico 0, que não deve ocorrer simultaneamente. Então vamos aproximar o máximo aqui possível.
e vamos ver o tempo entre as duas transições. Para isso vamos espaçar mais aqui a base de tempo. E aqui a gente já consegue ter uma ideia, né? Eu vou dar uma pausa. Vamos pegar o cursor. Então, essa aqui começou a subir. Ele estava em 0. Houve um tempo até que ocorresse a transição para 0 dessa aqui. Então, vamos pegar o início da descida aqui, né? Mais ou menos aí. Então, a gente está tendo um delta T aqui de 636 nanosegundos. Esse é o tempo morto, mais ou menos, né? Daqui até aqui. Uma aproximação só desse tempo, tá? E o fabricante, como a gente viu, ele falou que algo em torno de 500 nanosegundos, né? Então, tem uma diferençazinha aí, mas está bem próximo. Vamos observar agora quando a gente colocar um capacitor de 100 nano, né? Aqui, ó, mais ou menos nesse ponto, a gente tem algo em torno de 3,5 microsegundos, tá? Vamos fazer essa substituição. Vou fazer uma pausa aqui. Muito bem, eu coloquei o capacitor de 100 nano, então nós iremos verificar essa distância entre os dois sinais, né? Lembrando que eles não devem ocorrer simultaneamente ao mesmo tempo aqui em nível lógico zero. Vamos abrir. Então aqui a gente está vendo os dois sinais e vamos colocar uma marquinha aqui para medir o tempo em que vai ocorrer a transição de um estado para outro. Muito bem, aqui nós temos um ΔT de 2,19 microsegundos aproximadamente. Então esse é o tempo morto quando a gente está usando um capacitor de 100 nano. Aqui mais ou menos está dando um tempo de, no gráfico, 3,5 microsegundos. Ou seja, então, variando o valor desse capacitor, a gente consegue ajustar o valor daquele tempo morto, né? Então, no cálculo da frequência de oscilação, é interessante que você adeque aí o capacitor e calcule o resistor, né? Porque o capacitor você vai adequar em função do tempo morto que você acha necessário aí para o seu circuito. Muito bem, vamos dar continuidade. Agora a gente irá demonstrar aqui uma breve aplicação desse circuitinho inversor, onde nós temos esta configuração aqui, que detalha então o circuito inversor que a gente vai utilizar para disparar aqui uma lâmpada fluorescente, uma CFL, Compact Fluorescent Lamp. Ok? Então essa é a ideia da aplicação de hoje. Nós temos então um circuito alternando aqui na forma de um push-pull. Quando um está em 0, ele dispara um dos transistores aqui, o IRF 640, disparando, magnetiza um lado da bobina e magnetiza o secundário. Quando inverter a transição aqui dos estados, o segundo IRF dispara, magnetiza o outro lado da bobina e gera uma tensão inversa aqui no secundário, né? Então vou ter uma forma de onda no secundário, que é hora positiva, hora negativa. Então, o que interessa é o valor RMS dessa forma de onda e que em uma determinada tensão será suficiente para disparar aqui a nossa lâmpada, conhecida como CFL. Então, o desenho, o esquema dessa lâmpada aqui, ele está desenhado de forma simplificada, na verdade. Se a gente observar, a lâmpada ela vai ter dois filamentos de cada lado. Então, estão aqui os filamentos. Internamente, ela tem duas resistências de aquecimento. Então, a ideia é que você gere uma tensão suficiente para circular uma corrente, para aquecer os filamentos. Esse filamento vai aquecer o gás aqui dentro, prepará-lo então para a descarga, né? Então, havendo um determinado pico de tensão com um determinado valor, vai gerar aqui o rompimento do dielétrico e irá então conduzir, né, eletricidade e a lâmpada irá acender. Então, modulando aqui, variando a intensidade do valor RMS aqui, ou amplitude do valor RMS, a gente consegue controlar o brilho dessa lâmpada depois que ela estiver aí disparada. Então, a ideia é basicamente essa. Então, o detalhe aqui é o seguinte: para conseguir disparar esses MOSFETs aqui, como eu estou trabalhando lá na faixa de 35, 36 kHz, que é ideal aí para estar disparando essas lâmpadas fluorescentes,
eu estou tendo que usar um gate aqui que vai fornecer corrente suficiente para disparar o MOSFET aqui, né? Ah, mas o MOSFET não drena a corrente, né? Ele tem alta impedância de entrada. Pois é, mas a gente está falando aqui de um sinal de frequência. Eu tenho que lembrar que internamente eu tenho uma capacitância, e essa capacitância aqui vai drenar a corrente, ok? Então, para dar conta aí do recado, como meu drive aqui só vai gerar o 0 e 1, eu estou usando aqui então um gate driver aqui, que é o IR2111. Na verdade, isso aqui foi feito, basicamente foi projetado para trabalhar como Health Bridge. A gente vai aproveitar ele aqui nesse esquema. Para isso estou usando dois gate drivers aqui, o IR2111, e estou disparando ele em 0, né? Quando vier 0 aqui, a saída low dele vai para 1, tá? Então essa é a ideia aqui, ok? Muito bem, se a gente observar, então o circuitinho da lâmpada está aqui, ó. Eu desmontei essa lâmpadazinha que tinha aí jogado, perdi em algum lugar. Botei o capacitorzinho aqui nos dois filamentos, ó, a corrente vem por aqui, passa pela resistência interna, vem aqui nesse capacitor, passa pela resistência interna e vem para cá. Esse transformador é o transformador que a gente está vendo aqui. Eu bobinei ele para algo em torno de 60 voltas aqui para cada bobina do primário. E lá no secundário, se não me engano, 600 voltas ali no secundário, tá? Isso aqui não foi feito baseado em cálculo nenhum, foi só uma brincadeira rápida aí. Mais ou menos já tinha uma ideia da tensão necessária aqui para estar disparando a lâmpada. Então, foi uma coisa simplesmente aí para a gente ilustrar a nossa aplicação e mostrar aqui o tempo morto aqui da aplicação. Então tá aqui o IR211 gatilhando aí o MOSFET. Tranquilo? Então vamos lá, vamos conferir isso aí na prática, né, para ver o resultado. Então nós estamos visualizando aqui já a prática, um pouco de bagunça aqui nesse momento, mas aqui está a lâmpada, o transformador, cheio de ponta de prova para tudo que é lado, aqui está a plaquinha, ok? E essa é a tensão que a gente está visualizando aqui na saída do transformador. Nesse momento está algo em torno de 6.7, 6.8 volts aqui, meio ruidoso, mas está aqui o sinal que é hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo. Os pulsos do PWM a gente pode conferir aqui por esse outro osciloscópio, né? Em 0 eu tenho pulso, então eu tenho um sinal em amarelo que é a saída de um PWM e em azul a saída do outro PWM, ok? Então a gente vai variar essas larguras de pulso aqui e monitorar a tensão de saída na saída lá que vai para a lâmpada. Então essa é a lâmpada que a gente quer ligar. Então muito bem, nesse momento aqui a tensão da fonte 12 volts, a corrente é em torno de 70 mA, já estou gatilhando aí os MOSFETs, e aí a gente vai começar a variar a tensão. Como variando então o pulso aqui de gatilho. Vamos adequando aqui o osciloscópio. Então à medida que eu vou aumentando a largura do pulso em nível baixo, vai aumentando a tensão. Então, nesse momento eu já estou com 33 volts aqui. Já chegamos a 120 volts, mais ou menos na saída. E aqui a largura do pulso. Por motivos de segurança aqui, como é meio pulsante, né, para evitar que algum pulso possa queimar a entrada aí do osciloscópio, que não é muito alta, eu vou desconectar o osciloscópio e a gente vai acompanhar então pelo multímetro o valor da tensão eficaz. Então, vamos deixar de lado esse canal. A gente já viu a forma quadrada na saída. E agora vamos acompanhando então aqui a variação dos pulsos e aqui a variação da tensão. 126, 140. Então vai ter um momento que a gente vai observar que a lâmpada começa a ficar amarelada, que é onde a resistência de aquecimento começa a entrar em operação. Nesse momento a gente já começa a observar aqui mais ou menos nesse pontinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí.
E aí a gente então, se continuar insistindo, a lâmpada vai entrar em funcionamento, em operação. Ok? Então aí a lâmpada já está ligada. Quando ela dispara, né, a impedância dela cai. E aí a gente está medindo aqui algo em torno de 53, 54 volts, mais ou menos, né? Se a gente modular aqui, se ajustar o PWM, a gente consegue diminuindo o brilho da lâmpada. Sei que aí para vocês vai ser meio complicado de estar enxergando, mas dá para ter uma noção. Aqui está bem fraquinha a lâmpada e a gente consegue então modular esse brilho, né? Um valor mais intenso, um valor menos intenso aí. Aqui ela desligou. Tem que atingir o novo ponto de disparo, vai ser lá em 200, alguma coisinha. Pronto. Tá aí o funcionamento então desse pequeno inversor aplicado aí no disparo e controle de brilho de uma lâmpada fluorescente. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula seja útil para vocês e até uma próxima.